Olá, aqui quem fala é a Edna Lessa, sou terapeuta do feminino e vamos ler o livro Maria Madalena e o Santo Graal, a mulher do vaso de alabastro, por Margaret Starbird. Prefácio. Um dos mais iluminados e dramáticos encontros da história da humanidade. Jesus disse a Pilatos: "Por isso eu vim ao mundo, para ser testemunha da verdade. Todos que estão ao lado da verdade ouvem a minha voz." "Verdade? O que é isso?" retrucou Pilatos. Pilatos sabia que Jesus não era culpado de crime nenhum, mas mesmo assim o condenou à crucificação. A verdade da inocência de Jesus estava bem diante de seus olhos. Porém, ele a ignorou. Em vez disso, concentrou-se nos poderes que precisava enfrentar: o de César e o do templo. Pilatos sacrificou a vida de Jesus e a verdade para proteger a si mesmo das forças religiosas e políticas que o ameaçavam. Há uma lição penosa, mas extremamente importante, para se tirar desse encontro. A verdade não é definida pelo poder político nem pela convicção religiosa. Jesus não era culpado de um crime porque as autoridades do templo e a sentença de Pilatos simplesmente assim o declararam. Da mesma maneira que o Sol não gira em torno da Terra somente porque a Igreja Católica estabeleceu que isso era um fato. A verdade não é determinada pelo desejo humano nem por decretos. Ela significa a harmonização da mente e do coração humanos com o que realmente é. Parece-me necessário dizer tudo isso porque, com muita frequência, o poder, a opinião pública e a tradição são vistos como sinônimos da verdade. Os ensinamentos da Igreja Católica Romana sobre a Sagrada Família são um exemplo gritante. Segundo esses preceitos, José nunca teve relações conjugais com sua mulher. Maria deu à luz a um único filho, Jesus, e permaneceu virgem até o dia da sua morte. E Jesus nunca se casou. Foi apresentado a esse conceito da Sagrada Família nos 12 anos em que fiz os cursos fundamental e médio em uma escola católica. Além dos adicionais 23 anos de educação jesuítica e formação sacerdotal. Impregnado dessa tradição, reforçada pela ideia de que com Deus tudo é possível, aceitei alegremente essa imagem como algo completamente coerente com a singularidade das revelações de Deus. Com essa visão formada, eu considerava uma grave afronta qualquer desconfiança em relação à virgindade de Maria, José e Jesus. Assim como Margaret Starbird, que ficou estarrecida e chocada com a tese de que Jesus era casado, eu também aceitava os ensinamentos da Igreja sobre a castidade da Sagrada Família como uma sacrossanta verdade. Entretanto, após 10 anos de pesquisas sobre as origens históricas das leis da Igreja relacionadas ao celibato sacerdotal, finalmente percebi um grave preconceito, para não dizer neurose. Permeava as atitudes dessa instituição quanto à intimidade conjugal. Esse preconceito, originário do gnosticismo e do maniqueísmo, deixou uma ressonante mensagem de que a intimidade conjugal era, no máximo, tolerável, ou mesmo uma perpetuação pecaminosa do mal do mundo. Marcião,
um dos mais convictos cristãos gnósticos, concedia o batismo e a Eucaristia somente às virgens, viúvas e pessoas casadas que concordassem em não praticar o sexo. Para os marcionistas, a natureza era um mal, e como não queriam trazê-lo para a terra, abstinham-se do casamento. Július Cassianus, outro gnóstico, afirmou que os homens se transformam em verdadeiras bestas durante o ato sexual e que Jesus veio ao mundo para evitar que os seres humanos copulassem. Santo Ambrósio considerava o casamento um fardo mortificante e exortava qualquer um que pensasse em se casar e ter cuidado com a escravidão e a servidão do amor conjugal. Para Tatiano, a relação sexual era uma invenção do diabo, e a vida cristã tornava-se impensável fora dos limites da virgindade. Agostinho afirmou que nada conseguiria puxar com mais facilidade a mente do homem das alturas para baixo do que as carícias de uma mulher, e aquela junção de corpos sem a qual não se pode ter uma esposa. Justino Mater era tão avesso à intimidade conjugal que não podia imaginar Maria concebendo Jesus por meio do sexo. Em vez disso, ele afirmou que ela concebeu ainda virgem. Orígenes, que acreditava que Jesus fizera voto de castidade, castrou a si mesmo. Essa presunção sobre as relações sexuais estava tão profundamente arraigada que a Igreja, a partir do século V, criou leis proibindo que os sacerdotes casados fizessem sexo com suas esposas e que tivessem filhos. Aos que recusaram a cumprir essas leis anticristãs e antiéticas, sanções cada vez mais severas foram impostas, como multas, espancamentos públicos, prisão, exoneração do sacerdócio e invalidação de seus casamentos. Além disso, o Papa ordenou que suas esposas e seus filhos servissem como escravos da Igreja. O meu despertar para essa neurose sexual presente nas doutrinas da Igreja me deixou profundamente abalado. Seria possível que essas atitudes distorcidas sobre a intimidade conjugal tivessem, de forma significativa, ajudado a moldar os ensinamentos sobre a Sagrada Família? Seria possível que o desdém da Igreja pelas relações sexuais tivesse resultado em uma representação de Jesus Maria e José que não correspondesse à verdade? E se, de fato, Jesus não tivesse sido filho único de Maria? Nesse caso, será que a própria Maria não se sentiria ferida por ser considerada mãe virgem de um único filho? Não seria isso uma negação de seus outros filhos e uma afronta à verdade de seu amor íntimo por seu marido? Não. Seria isso um tremendo desserviço à fé cristã? O Evangelho de Mateus afirma: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos apareceram ali e pediram para falar com ele. Em Marcos, chegaram sua mãe e irmãos, e por estarem eles ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Contudo, em Lucas 8:19, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, mas não podiam se aproximar dele por causa da multidão. E em Mateus, não é esse o filho do carpinteiro? Não é a Maria sua mãe? Não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? São Paulo, em Coríntios 9, versículo 5, diz: acaso não temos o direito
de deixar que nos acompanhe uma mulher, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro. Essas evidências nas Escrituras dificultam bastante a aceitação da afirmativa da Igreja de que José e Maria não tiveram outros filhos além de Jesus e que o casamento deles era, desde o começo, virginal. Maria não é mãe virgem de um único filho simplesmente porque os ensinamentos da Igreja assim o declararam. Existe uma verdade sobre a prole e suas relações matrimoniais com José. Professar essa verdade é o que os honra. Se, realmente, Maria teve vários filhos e filhas, como as Escrituras aparentemente atestam, não a estaremos respeitando se acreditarmos ou afirmarmos que ela deu à luz a um único filho e morreu virgem. Da mesma forma, Jesus não foi um celibatário só porque a Igreja prega isso. Não há nada na Bíblia que prove que ele nunca se casou, nem que tenha feito uma promessa ou um voto de jamais se casar. O estudioso judeu Ben Shoim apresentava uma cadeia de provas indiretas para comprovar sua crença de que Jesus era casado. Nos tempos de Jesus, o judaísmo considerava o casamento uma obediência ao mandamento de Deus, que diz: crescei e multiplicai-vos. Em Lucas, afirma que Jesus, vivendo sob a autoridade dos pais, cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Benchurim argumenta que teria sido muito mais provável que os pais de Jesus, como era costume na época, tivessem procurado uma noiva para o filho e que Jesus, como todos os rapazes, principalmente os que estudavam a Torá, tivesse se casado. Caso contrário, teria sido ainda mais criticado em razão dessa falta pelos fariseus que se opunham a ele. E São Paulo, ao apresentar razões para enaltecer o valor do celibato, logicamente teria citado a própria vida de Jesus como exemplo, caso esse fosse um celibatário. Mas ele nunca fez tal afirmativa. Portanto, Benchurim conclui que Jesus era casado. Por outro lado, surge a questão: se Jesus se casou, por que não existem nas Escrituras menções específicas a esse fato ou ao nome de sua esposa? A resposta de Margaret Starbert a essa pergunta é que a ameaça física à vida da mulher de Jesus teria sido motivo suficiente para excluir o seu nome de todos os escritos da época. Essa explicação é bastante plausível, especialmente se levarmos em consideração as severas punições sofridas pelos primeiros seguidores de Jesus. Ela diz ainda: eu não posso provar que Jesus se casou e nem que Maria Madalena era a mãe de seu filho, mas posso constatar que esses são dogmas de uma heresia amplamente aceita na Idade Média e que seus requisitos estão presentes em numerosos trabalhos de arte e literatura. Ela foi veementemente atacada pela hierarquia da Igreja Romana, mas conseguiu sobreviver, apesar da incansável perseguição que sofreu. Questionar os dogmas da fé pode ser algo extremamente difícil e ameaçador, ainda mais quando lidamos com um tema tão carregado de emoções quanto a identidade sexual da Sagrada Família. É muito mais reconfortante aceitar os ensinamentos oficiais e as tradições do que admitir a pura verdade. Embora a Igreja Católica tenha contribuído positivamente e muitas vezes para o desenvolvimento da espiritualidade e da civilização, sua atitude quanto à sexualidade humana apresenta graves falhas. Se esses equívocos criaram uma imagem irreal de Jesus, Maria e José, então cabe aos cristãos conscientes fazer todo o possível para descobrir a verdade sobre a Sagrada Família. É claro que essa busca requer sacrifícios e expõe os que a desejam a injúrias e ao escárnio.
Coragem e profundo respeito pela verdade são virtudes necessárias a essa peregrinação, pois a jornada é repleta de ameaças, tentações e ilusões. Esse livro é uma corajosa exploração de uma questão extremamente delicada. Ele tenta descobrir o sentido do Santo Graal e resgatar a noiva perdida de Jesus. Ainda não existem provas do casamento ou do celibato de Jesus, e a própria autora admite que, por mais informativas e significativas que sejam as suas descobertas, elas não atestam sua tese. Mas, até que a Igreja possa oferecer provas concretas de que Jesus nunca se casou, aqueles que buscam, com seus corações, mentes e almas, a verdade sobre ele e a sua família, não devem ser temidos nem desprezados, e sim amplamente louvados. Reverendo Terence A. Sidney, PhD, mestre em artes de comunicação e doutor em teologia e humanidades. Então terminamos aqui o prefácio, né? E agora vamos para a próxima etapa, que é a introdução. Nos vemos daqui a pouco.